Oi, oi, gente! Hoje temos mais um vlog de estudos por aqui. Eu resolvi repetir a dose porque eu vi que vocês gostaram bastante do último que eu fiz. E é um conteúdo que eu gosto tanto de produzir quanto de consumir, e eu percebi que vocês também. Então, vamos hoje para mais um dia de estudos comigo. Hoje é quinta-feira e na segunda eu tenho uma prova de International Business. E na quarta-feira eu vou ter duas mini provas, que são os quizzes que os professores chamam, né? Tipo, é uma prova, mas em tamanho menor, com um pouquinho menos de questões e um nível de dificuldade um pouquinho menor também, e obviamente valendo menos pontos. E os dois quizzes são das outras duas matérias que eu tô pegando nesse termo. O primeiro vai ser de Quantitative Studies, que é um pouquinho de estatística, análise de dados, teste de hipóteses, enfim. E o segundo vai ser de International Finances, que é literalmente finanças internacionais, digamos assim. A gente fala de conversão de moedas, de investimentos para empresas, e enfim. E se você chegou agora aqui no canal, vou explicar que eu faço mestrado aqui no Canadá, e aí é um mestrado que ele fica meio no meio do caminho entre um MBA e um mestrado acadêmico. Ele é então voltado 100% para a área corporativa, né? Então por isso que ele tem essas matérias específicas do mercado corporativo, para você ficar preparado para trabalhar numa multinacional, ou trabalhar no mercado internacional, né? Você sendo uma pessoa de um país que quer trabalhar em outro país, enfim, te prepara para essa vida corporativa no exterior. Eu esqueci de falar também que eu tô na cidade de Windsor, Ontário, no Canadá. E aí meu mestrado é na University of Windsor, que é uma universidade, a principal universidade daqui, e meu curso é Masters of Management, que é esse mestrado voltado para a área corporativa, como eu falei para vocês, e a área de estudo é Human Resources, que é recursos humanos, né? E aí, como eu falei, eu tô pegando essas três matérias nesse termo, tô no meu segundo termo agora, e aí temos essas provas na semana que vem. Hoje tá um dia chuvoso, então eu preferi sair de casa para poder estudar, por mais que aqui seja silencioso, quando tá nesses dias mais assim, né, que dá vontade de ficar em casa, debaixo da coberta, vendo Netflix ou alguma coisa assim. Eu prefiro sair, porque aí é certeza que eu vou conseguir me concentrar mais, enfim. E aí hoje eu não vou pra biblioteca da universidade, eu descobri que tem uma unidade da biblioteca pública daqui da cidade, pertinho daqui de casa, então vou aproveitar pra conhecer lá, e aí eu vou mostrando pra vocês os detalhes também. Então, se você tá chegando aqui por agora e quer ver mais vlogs de estudo, quer ver como que é a minha rotina aqui, algumas viagens, comidas, experiências novas, é só me acompanhar, já se inscreve por aqui, ativa o sininho, que eu tô sempre oferecendo o melhor de conteúdo que eu consigo produzir pra vocês. Então agora eu vou arrumar minhas coisas pra poder sair, eu vou a pé mesmo, é aqui bem pertinho, apesar de estar um clima meio nublado, não tem previsão de chuva, e a chuva aqui, até a chuva aqui costuma ser pontual. Então, vou acreditar no aplicativo, parece que só vai chover no final da tarde, agora a gente tá no início da tarde, acabei de almoçar. Então, vou guardar minhas coisas, eu acho que vou passar pra pegar alguma coisinha pra beber enquanto eu tô estudando. E aí eu vou mostrando o trajeto e quando eu chegar lá pra vocês também. Vem comigo! Gente, não tá frio, mas tá um vento e tá bem nublado, tipo até neblina. Tá um frio estilo Brasil, assim, sabe? Um friozinho de 17 graus, mais ou menos. Mas tá dando pra aguentar e tá gostosinho até de andar, com um ventinho na cara. A primeira parada vai ser num café que eu já experimentei, é muito gostosinho. Eles fazem uns lattes meio diferentões. E o último que eu provei foi um latte de leite de banana coreano, que é um leite tradicional que tem lá na Coreia, e aí eles conseguem importar e fazerem esse latte. E aí hoje eu quero experimentar um matcha com esse leite de banana coreano. E aí eu vou mostrando pra vocês aqui, ele é muito fofinho. I think hot. Huh? Yeah. 8:15. Okay. Debit. Prontinho, gente. Peguei meu matcha com leite de banana.
Tá com cheirinho de banana, tá muito gostoso. Vou esperar esfriar um pouquinho, eu pedi quente porque tá meio friozinho, né? Mas tá bem quente, então vou esperar esfriar um pouquinho enquanto eu vou andando lá pra biblioteca. Do outro ladinho ali já dá pra ver Detroit. Pra quem não sabe, aqui faz fronteira com os Estados Unidos, então literalmente do outro lado do rio já é Detroit. Hoje tá meio apagadinho por conta da neblina, mas aqueles prédios ali no final da rua, que na verdade é do outro lado do rio, já é Detroit. E cheguei aqui na biblioteca. E aí, gente, como vocês bem podem ver, eu já cheguei, fui colocando minhas coisinhas no lugar, dei um gole no banana matcha e que delícia, sério. Depois eu segui para a organização dos estudos, eu fui ver dentro do portal da universidade o que cada professor tinha passado para cada atividade avaliativa, e aí eu decidi começar com a revisão da última aula de Finances. E aí dentro desse portal da universidade é o lugar onde os professores colocam todos os conteúdos de cada aula, conteúdos extras, avisos, etc. Então fui primeiro dar uma olhadinha logo lá e até para acompanhar o slide da última aula. E aí um fato interessante é que eu adoro estudar com luz natural, então eu sempre escolho um lugar pertinho da janela e não foi diferente aqui. Depois eu segui para a resolução de alguns exercícios dessa matéria de Finances, que é uma coisa mais prática, algo que, digamos assim, tem um começo, meio e fim, então era mais fácil começar por eles mesmo. E aí segui revisando a última aula para depois evoluir no conteúdo do quiz mesmo. Depois eu fui para o estudo de International Business, que é uma matéria que eu gosto mais, mas é uma matéria que é 100% teórica. E aí, para matérias teóricas, eu costumo estudar fazendo resumos. E aí eu tenho até um bloco de folhas de rascunho, que aí eu gosto geralmente de fazer esses rascunhos escrevendo mesmo, à mão, que eu sinto que eu aprendo mais. Mas como eu fui estudar fora, eu acabei esquecendo de pegar esse bloquinho de rascunho, e aí eu decidi fazer um resumo no Word mesmo, e aí eu tô pretendendo imprimir ele depois, e aí depois, se for o caso, ir grifando as partes mais importantes, escrevendo por cima, porque eu acho que é um estudo válido também. E aí uma curiosidade legal sobre essa matéria é que o professor, além de falar sobre a matéria em si, né, sobre estratégias e detalhes de negócios internacionais, ele traz muitos cases atualizados. Inclusive, um dos cases que a gente estava estudando era sobre o fato do Walmart não ter dado certo no Brasil. Inclusive, comentaram, né, num vídeo meu que eu fiz no Walmart daqui do Canadá, comentaram que não tinha mais Walmart no Brasil, e por coincidência, nessa matéria a gente está estudando por que não deu certo. E basicamente foi uma questão de logística, de alinhamento com os gostos do brasileiro que não faziam sentido. E aí fazia mais sentido manter só o Sam's Club, que é um mercado que traz coisas de fora, né? Traz coisas dos Estados Unidos, de outros países do mundo, mas não é um mercado de dia a dia, digamos assim, como era o que o Walmart queria, como era o posicionamento que o Walmart queria de fato. E além desses cases que são um pouquinho mais antigos, o professor também vai cobrar assuntos atuais que estão acontecendo. Ele não falou especificamente qual que é o assunto que ele vai falar na prova, até para não dar de mão beijada, né? Mas eu estou apostando que ele vai querer falar alguma coisa sobre as tarifas que os Estados Unidos têm imposto ao redor do mundo, principalmente aqui no Canadá. Ele comentou bastante sobre isso de uma forma indireta durante as aulas, então eu tô chutando que esse vai ser um dos assuntos. E aí eu aproveitei para ver algumas notícias sobre isso também para poder ganhar propriedade. E aí, como é uma matéria 100% teórica, na segunda-feira essa prova vai ser 100% dissertativa. Ao todo vão ser 6 questões
de redação mesmo. Então, eu quero estudar essa parte de conteúdo, mas depois, ao longo dos próximos dias, eu quero exercitar a escrita também e ver como é que eu poderia argumentar em cada case, em cada situação, né, de negócios, porque com certeza isso vai me dar uma prática boa para a prova. E além dessa parte dissertativa, na quarta-feira a gente tem uma outra parte dessa prova que vai ser de múltipla escolha, em que a gente vai falar um pouquinho sobre coisas mais pontuais, né? Sobre a globalização, sobre conceitos que envolvem essa matéria de negócios internacionais. Terminei os primeiros capítulos que eu precisava dessa matéria e já estava na hora de ir porque a biblioteca ia fechar, então eu não sabia que fechava tão cedo, 6 horas da tarde já estava fechando, todo mundo indo embora, então preferi logo guardar minhas coisas, mas como estava cedo, eu decidi dar uma voltinha pela cidade. Apesar do clima não tá tão legal assim, tava um frio bem gostosinho e eu adoro ir lá pra beira do rio, então foi isso que eu fiz. Gente, saí da biblioteca e vim aqui pra beira do rio, que ainda tá claro o dia. E apesar de tá meio nublado assim, tá um friozinho gostoso assim, aí eu queria dar mais uma voltinha, aproveitar. E, gente, sei lá. Aí às vezes ainda é meio surreal pra mim que essa é uma quinta-feira normal na minha vida. E que, sei lá, sabe? Tipo, eu tava estudando numa biblioteca, tomando um cafezinho. E agora eu tô aqui na beira do rio Detroit. E não sei, é muito legal, tipo, ter vivido o que a gente viveu pra poder chegar aqui, que é o que a gente contou no primeiro vídeo aqui do canal, né? E tá aproveitando cada segundinho. Não é todo dia que é fácil, não é todo dia que eu me sinto assim, mas quando eu me sinto assim eu fico realmente, tipo, muito feliz e grata mesmo por tudo que tá acontecendo, orgulhosa de mim, orgulhosa do Adolfo por a gente ter conseguido chegar aqui e tá literalmente realizando nosso sonho. Gente, e aí, aqui na orla é muito legal porque tem muita estrutura, acho que dá pra ver aqui, né, cercadinho, tem uma estrutura pro pessoal correr, tem essas mesinhas pra quem quiser fazer piquenique, eu vi gente estudando aqui também, eu vi gente trabalhando com computador e tudo mais, então tem uma estrutura bem legal. E o que eu tenho percebido é que agora, na primavera, que fazem temperaturas melhores, digamos assim, né, comparadas ao inverno, a galera realmente aproveita muito pra poder fazer essas atividades ao ar livre, porque elas sabem que durante alguns meses ali do inverno elas não vão poder nem sair de casa direito. E aí eu aproveitei também essa vibe para poder sentar aqui nessa mesinha e contar um pouquinho para vocês da minha experiência estudando hoje lá na biblioteca. E aí, em resumo, eu achei melhor a experiência de estudar na biblioteca da universidade mesmo. No outro vídeo de estudos eu fiz por lá. E eu senti que tem uma estrutura, obviamente, melhor para estudo, porque tem vários andares e tem andares específicos para quem quer fazer estudo silencioso e não em grupo, né? E nessa unidade da biblioteca que eu fui hoje, não tem essa divisão, digamos assim. Então eu senti que tinha um pouquinho mais de barulho, tinha pessoas conversando, não em voz alta, mas para quem quer concentração 100%, deu uma atrapalhadinha, digamos assim. Eu sempre estudo de fone de ouvido, então não me atrapalhou muito, mas eu acho que se fosse um estudo mais complexo, de uma matéria mais complexa, assim, talvez tivesse me atrapalhado. E além disso, eu esperava que por ser uma biblioteca pública seria maior, mas era só o andar ali que eu mostrei pra vocês mesmo. Pode ser também que tenha sido a unidade que eu fui. A unidade que eu fui fica aqui no centro, então ela é menorzinha. Poderia ser ao contrário? Poderia, mas ela é uma das menores. Eu vi até que tem uma aqui na beira do rio, que tem vista, inclusive, aqui pro rio. Quero visitar ela um dia, eu vi que ela tem algumas outras atividades, tem oficinas, tem clube de leitura, tem outras coisas bem legais nessa outra unidade, então pode ser que ela seja maior, mas por enquanto
só de ter algo perto de casa, assim, que eu possa ir sem nem pegar ônibus nem nada, enquanto a gente não tem carro, né, já vale super. E aí uma outra crítica com relação à biblioteca é o horário de funcionamento. Ela funciona só de 9 até as 6 da tarde, então eu fiquei lá até 5h50, até agora pouquinho, e já tava fechando. Então, se você quer ficar estudando até mais tarde, nem vale a pena ir no final da tarde, assim, sabe? A da universidade fica aberto até as 10 horas da noite, se eu não me engano. E ela abre final de semana também, que é muito bom também quando você quer estudar de final de semana. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vlog de estudos misturado com um pouquinho da minha experiência vivendo aqui no Canadá. Gostei muito de compartilhar meu dia com vocês. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentário, perguntas. Vocês sabem que eu sempre interajo aqui nos comentários. E é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau!